Boa tarde, gente. Eu quero, depois de ouvir aí o nosso autor intelectual da PEC 110, o Raul, que falou bastante sobre o conteúdo dela, eu quero dar um toque político, essencialmente político. Dizer que nessa plateia, certamente repleta de advogadas e advogados, eu quero logo me declarar que não sou nem advogado, nem economista e muito menos tributarista. Mergulhei nesse assunto tem 30 dias, quando a proposta da PEC 110 foi para minha mão como relator no Senado, e procurei me dedicar, como gosto de fazer tudo na minha vida. Tenho procurado ouvir muito, fiz questão de descer mais cedo para ouvir aqui o Flávio Rocha, com quem eu fui deputado, pessoa brasileiro de muito valor, é um daqueles empresários que não é empresário moita, tem coragem de botar cara, falar a verdade, dizer o que pensa. Isso não é muito comum no Brasil, infelizmente, e eu quero cumprimentar o Flávio, cumprimentar os deputados que estão aqui, o deputado estadual, o Lorenzo, cumprimentar o deputado federal João Roma, falar da alegria de rever aqui o meu querido amigo, senador Ricardo Ferraço, daqui do Estado do Espírito Santo, cumprimentar os senadores aqui do Estado, que não puderam estar aqui hoje, que estão em Brasília, a Rose, o Marcos Duval e o Fabiano Contarato. Nós temos que ter, assim, como um norteador, um farol, um guia, uma compreensão para mim muito clara que eu tenho como brasileiro. Nós temos dois Brasis. E não é fácil legislar para um Brasil, quando, na verdade, nós temos dois. Não dá para fazer uma lei para um e uma lei para outro. Nós temos um Brasil da metade para baixo, que é aqui onde nós estamos, onde a sociedade é maior que o governo. E temos um Brasil da metade para cima, onde o governo é maior que a sociedade. Basta ver os estados do Nordeste, todos são vermelhos. Basta ver o resultado das urnas, que as pessoas de lá dependem do governo, economia estatal. O maior benefício que tem em todos os 9 estados do Nordeste é a aposentadoria rural. No meu, 86%. Daqueles todos, o meu ainda é o pior. Embora um estado rico, mas que tem um povo muito pobre, por conta de uma infelicidade de ter uma classe política que, historicamente, preferiu fazer a exploração política da pobreza, ao invés de fazer a exploração econômica da riqueza. Criou um círculo vicioso. A gente pretende quebrá-lo, criando um círculo virtuoso. Mas isso só se faz se a economia crescer. Mas se estabeleceu um dogma no Brasil, que a gente até entende que no parlamento deva ter ideologia, sobretudo na Câmara, nas assembleias e nas câmaras municipais. No Senado menos, porque o voto já é majoritário, tu tem que ter uma visão de conjunto maior. Nos outros, o voto é proporcional, você representa parte, parcela, segmento, cota e tal. É natural que o sujeito que é pescador, ele vai defender o pescador na Assembleia ou na Câmara. Já no Senado é diferente. Agora, se no Senado é assim, porque é majoritário, imagina no Executivo, que além de majoritário tem que executar, tem que fazer entregas no dia a dia. Saúde, educação, segurança e tal. Então não dá para ter ideologia. A ideologia tem que ser de resultado. A China fez isso na década de 70, botando dogma no lixo, e botou 500, 600 milhões de chineses para melhorar de vida. Então, não dá para poder você ficar trabalhando com a ideia de que o econômico é inimigo do social, que a agricultura familiar é inimiga do agronegócio, de que o capital é inimigo do trabalho, de que o rico é inimigo do pobre, de que o patrão é inimigo do empregado, de que o sul é inimigo do norte. Não dá. Então, a gente tem que, primeiro, ter a perspectiva real, dialogando com a realidade do Brasil, um país de dimensão continental, que tem essas diferenças. Então, tem dois desafios. Eu, como político, que tenho que ter o olhar de 360 graus, diferente de quem é mais técnico, talvez pelo fato, João, de ser político, mais político, tenho formação acadêmica, sou administrador, mas não sou da área tributária. Mas isso me permite, como político, ter um olhar mais holístico, mais sistêmico, um olhar, eu vejo a floresta de todos os ângulos. E aí eu não me prendo em dogmas, em teses, em academicismos, em tecnicismos, por convicção ou por vaidade.
A gente vai ouvindo, vai fazendo andar. Às vezes o bom é melhor do que o ótimo, porque o bom anda, passa, e o ótimo não passa. Eu acho que essa é a última janela de oportunidade da nossa geração, da reforma tributária no Brasil. Falaram aqui, o João falou de 40 anos, e é verdade. Então, quais são os desafios? 2. Desafio federalista e o desafio regionalista. Se temos regiões totalmente distintas uma da outra, imagina você o desafio. E o desafio federalista, por conta dessa questão que a gente conhece entre Estados, União e município. A partir daí, você enxerga o complexo, esdrúxulo, absolutamente cruel e excludente sistema tributário nacional. Se o Brasil é um país que tem muitas desigualdades, por isso que é errado falar a classe média brasileira. Mas como? Isso é tão diferente uma da outra. Você podia falar a classe média de cima para baixo, a classe média de baixo, do meio para baixo. Mas uma classe média não é justo. As diferenças são brutais. Eu não sei quanto que o governo do Estado de Espírito Santo vai receber aqui, por exemplo, da sessão onerosa, que votamos recentemente no Senado. Mas, para dar um número para vocês, que eu me lembro de São Paulo, um Estado que tem aquele potencial que nós conhecemos. Na sessão onerosa, que vocês conhecem, 106 bilhões, tira 36 para a Petrobras, sobra 70, 15% para estados, 15% para municípios. 10,5 bi para cada um, mais ou menos. Qual o critério para distribuir? Fundo de participação da União, ou do Estado e dos municípios. Nos municípios, o critério é a população, é diretamente proporcional à população. E nos estados? FPE, mas não é pela população só, senão São Paulo ficava com tudo. O FPE é a população versus o inverso da renda per capita. Então, qual é o maior FPE do Brasil? É a Bahia, colado com o Maranhão. Mas a Bahia, porque tem 15 milhões, o Maranhão tem 7. Mas por quê? Porque tem a pior renda per capita do Brasil, o estado do Maranhão. Não tem nenhuma... Não me agrada dizer isso. São Paulo vai receber 70 milhões, o governo do Estado, 80 milhões, 90 milhões da sessão onerosa. O Maranhão vai receber 730, o governo do Estado. Os municípios somados, mais 444. Brasília vai receber 70. Ora, se essa matéria ela fosse debatida como prioritária para iniciar e terminar na Câmara, ela teria mais dificuldade de avançar. Por quê, gente? Porque, do jeito que o Brasil tem essas diferenças que eu falei há pouco, ela repercute no Congresso. Se você for ver na Câmara, a maioria dos deputados é do meio para baixo. Só São Paulo, já foi dito aqui, tem 70 deputados. Imagina você juntar 70 na região norte, que cada um tem 8. Não consegue. Então, os senadores de São Paulo, por exemplo, chiaram barbaridade com essa matéria. Os de Brasília também. Mas passou por quê no Senado? Porque, ao contrário da Câmara, no Senado, a maioria dos senadores é do meio para cima. Porque tem em cada estado 3. Então, São Paulo tem o mesmo tanto do Acre, do Amapá. Então, compreende o equilíbrio do desafio federalista? É por essa razão que a gente tem dialogado no Senado com todas as forças políticas, sociais, econômicas, para fazer avançar essa reforma tributária. E ela tem, com esses desafios, tem que ter algumas premissas. Por exemplo, mitigar a regressividade. Não quero ser repetitivo, todo mundo aqui sabe, que é um absurdo dos absurdos no Brasil, a base de consumo ter 50% da arrecadação, mais de 50%. E eu sou do Maranhão, volto a dizer, sabe o que dizem lá no Maranhão, no Nordeste? Não, isso não interessa, porque isso não paga imposto. Porque para o cidadão pobre, imposto é aquele que é no carnê. É o imposto de renda, é o imposto direto, é o IPTU, é o IPVA. Se aumentar a cesta básica, ele não sabe por que aumentou, ele às vezes bota a culpa no supermercado. Mas se aumentar o IPTU, aí ele chia. Ou IPVA. Agora, como ele é isento do imposto de renda, ele não está nem aí. Então, vejam, essa é uma matéria que, por exemplo, para mim, não me rende um voto no Maranhão. Um voto. Pelo contrário, estou 30 dias sem pisar no meu estado. Pelo contrário.
Se eu tenho que exercer o mandato com um pé no Planalto e outro na planície, eu agora estou com 2 pés no Planalto. Alguém diz, mas tu vai ficar para a história bonita, igual o Churchill, ganha a guerra e perde a eleição. Não tem graça. Bom, mas eu sou apaixonado pelo meu país. Eu acho que nós não temos plano B, como não temos Brasil B. Acho que agora ou essa reforma sai, ou então a gente vai ter que só assistir brasileiros saindo do Brasil para ir para fora. O fato de ter 2 propostas, uma na Câmara e uma no Senado, e uma outra no governo, que é igual lei de onça, ninguém viu ainda, mas que vai acontecer, é bom, gente. Vamos ver de todos os ângulos. Sabe o que seria ruim? Era se a Câmara e o Senado não tivessem interessado nessa pauta. Se há uma disputa de protagonismo, isso é um bom problema. É um excelente problema. A questão é que nós temos que ter em mente Eclesiastes. Tem tempo para tudo, vai ter que ter um tempo para poder convergir as matérias. Eu diria que tanto a da Câmara quanto do Senado tem o mesmo chassi, só muda a carroceria. É como se uma fosse uma Ferrari e outra fosse uma Lamborghini. Tentar fazer aí uma Ferragini, turbinar a economia do Brasil. É isso que se pretende. Nós estamos no Senado, já apresentamos o nosso relatório em 30 dias, ele já foi lido, está no prazo de vistas. Espero que na próxima semana a gente já possa tratar desse assunto na Comissão de Constituição e Justiça. E devo dizer o seguinte, nós, já estou aqui caminhando para o final, por causa do meu tempo, e nós vamos em algumas questões do nosso substitutivo. O Raul já falou aqui uma parte, eu vou dizer outra. Por exemplo, tem cabimento não cobrar IPVA de avião, de barco, de iate, mas cobra de moto, carro popular. Mas a gente vai passar a cobrar agora. E o IPVA, que é metade para o Estado e metade para o município, vai ser 100% para os municípios. Então, os municípios vão ter um ganho real, é onde mora o cidadão, é no município. Isso chama repactuar. É um desafio federalista. A mesma coisa é com o ITCMD, vai tudo para o município. Então, talvez o município aí, certamente, terá um acréscimo no FPM de em torno de 30%. Então, não é justo você tratar diferentemente os mais pobres. Se os municípios vão ter essa receita a mais, tem que ter um tratamento tributário diferenciado para o carro popular e para a moto popular no IPVA. No Brasil, não paga mais só acima de 15 anos o carro. Por que o carro popular não é 5 anos? Pode ser, 5 anos. Então, há que ter um tratamento diferenciado, sim. Vai ter uma queda de receita nos municípios, mas vai aumentar muito. A gente tem que legislar e governar com os olhos dos que mais precisam. É muito fácil para a gente, que está aqui, amanhã está ali, almoçou bem, tomou café, vai jantar, graças a Deus. Mas, por exemplo, no Nordeste é diferente, pessoas passam fome. Aí, a gente está tentando também criar as condições para que o cidadão que está na tarifa social de energia, olha só, tarifa social. O governo vem, cria um incentivo aqui na tarifa social, é o sujeito que tem 2 lâmpadas dentro de casa. Porque se ele tiver uma geladeira, ele já não está mais na tarifa social. Aí vem o Estado que aumenta o ICMS, a alíquota. Nós estamos enxugando gelo. Nós temos que... O ICMS não tem vocação para incentivo fiscal, liquidou com inúmeros estados, como o Rio, por exemplo. Vai acabar o ICMS, como vai, por consequência, acabar a Lei Candir. Claro que nós vamos compensar os estados produtores, que exportam, como é um caso do Maranhão, também que exporta, Pará e outros. De tal modo que, como já foi dito aqui, remédio, comida, inclusive para animais, a cadeia da saúde, nós vamos no saneamento básico, no transporte urbano, tem que desonerar. E nós estamos tratando disso. Bom, eu digo para vocês o seguinte, alguém aqui tem noção de quantas normas tributárias foram editadas e publicadas no Brasil de 88 para cá? Da Constituição de 88 para cá? Normas tributárias. Eu me refiro a leis, emendas constitucionais, medidas provisórias, ato normativo, portaria, decreto, atos regulatórios, etc., declaratórios, etc. 5.400.000.
917 mil do governo federal, dá 16 por dia. 1.480.000 dos governos estaduais, 3.870.000 dos governos municipais. 5.400.000 por dia. Por isso que o Raul chama de manicômio tributário, de fato. Você pega uma empresa, eu imagino, por exemplo, a Riachuelo, quantos advogados tributaristas tem que ter para estar presente em todo o país, onde cada estado tem um regime, tem uma regra, uma norma, que cria cada dia. Agora, lá na Europa, eu recebi a Telefônica, por exemplo, eles têm pouquinhos advogados na Espanha para atender toda a Europa. Aqui no Brasil, eles têm que ter 100 vezes mais para atender só o Brasil. Bom, eu vou dar uma notícia que eu acho que é boa para cá, para o Espírito Santo, especialmente para cá, para Vitória, que é uma ilha. Nós temos 3 ilhas no país, capitais: Vitória, Florianópolis e São Luís do Maranhão. Aqui até é típica, aqui tem os municípios que não são capitais são maiores, diferente de São Luís. Até 2005, os terrenos, as ilhas costeiras eram consideradas terrenos patrimônio da União. Da PEC 46 em diante, de 2005, foi excluído o terreno como patrimônio da União. Mas ficaram os terrenos de marinha. E como as ilhas costeiras, sede de municípios, a grande maioria da área é terreno de marinha, continua a cobrança de laudêmio e de foro e taxa de ocupação. Eu sei que isso é um fantasma que assusta todo mundo aqui no Vitória, prejudica muito o setor imobiliário, prejudica todo mundo. Nessa PEC, nossa, a 110, nós estamos botando uma pá de cal em cima disso, tirando o terreno de marinha das ilhas costeiras. Então, Vitória nunca mais vai ouvir falar desse problema, como também São Luís, como também Vitória do Espírito Santo. Bom, o Raul já disse aqui, a gente pode fingir que não está acontecendo nada, é como se tivesse um elefante dentro da sala e a gente finge que não está tendo nada, escolher a síndrome da avestruz, empurrar a cabeça de novo dentro do buraco. Mas, enquanto nesses 5 anos, de 2014 para cá, o mundo cresceu 19,1% do PIB, o Brasil caiu 4,1% do PIB. Então, o Brasil está ficando mais pobre e o mundo está ficando mais rico. O que é que falta no Brasil e sobra no mundo? Dinheiro. Dinheiro. Eu estava lá esses dias com o embaixador da Holanda. Aí eu perguntei para ele, embaixador, o Brasil tem 11% do PIB nas exportações, contra 29,5% da média mundial. Quanto é na Holanda? Ele disse 75%. Eu digo, isso não é um país, é um porto. E quanto é que vocês tributam na exportação? 0. Ninguém exporta imposto, senador. Está correto. Por isso que eu coloquei na PEC um projeto nosso que transforma a ilha de São Luís numa área de livre comércio voltada exclusivamente à exportação. Porque tem controle aduaneiro, é fácil, diferente de Vitória, que é a área conurbada, São Luís não. São Luís tem barreiras naturais, água, uma única entrada e saída que tem 4 quilômetros. E uma base de Alcântara em frente, que é o lugar mais alto do mundo, a melhor janela para os ares. E um porto mais fundo das Américas, a melhor porta para os mares. É um presente de Deus que nunca foi desembrulhado. Como é que pode o povo mais pobre do Brasil morar em cima disso? É a exploração política da pobreza. Deixar o povo raciocinando com a barriga. É mais fácil. É mais fácil de controlar. Bom, e nós estamos, então, prevendo, como a gente está prevendo na PEC, previsão para investimento de infraestrutura no Mato Piba, a última fronteira agrícola do mundo. Do mundo. A Amazônia é legal. A gente está vendo os caras do Exército apagar incêndio com vassoura, igual há 500 anos atrás. Uma loucura. Bom, eu vou me despedir de vocês. Fiz aqui algumas anotações, mas eu não vou fazê-las, porque eu já passei tempo demais. Eu só estou dizendo o seguinte, só concluo dizendo o seguinte. O sistema nosso é tão perverso com os mais pobres, que, por exemplo, eu pego o meu telefone aqui, ó, todos nós aqui temos um telefone, né? Aí,
Se eu for ligar agora, como qualquer um de vocês, a gente certamente vai usar o WhatsApp. É ou não é? Quanto é que vai pagar de imposto? Nada. Bom, mas se o cara lá do interior do Maranhão, da Bahia, se ele quiser ligar, que ele não tem internet boa, ele tem que ter um pré-pago, 50% de imposto. Aí, se você pergunta assim na Telecom, qual é que tem a menor tarifa de imposto? É TV por assinatura. Vem cá, mas pobre tem TV por assinatura? Isso é uma coisa maluca. Aí, a gente tem que olhar aquelas empresazinhas pequenas que estão espalhadas pelo Brasil, que podem expandir a internet para o mais pobre, para ter acesso à informação, à conectividade. E a gente está pensando de dar esse tratamento tributário para essas empresas pequenininhas, porque a Oi, a TIM, a Vivo, não tem interesse nos municípios remotos, nas áreas remotas do Brasil. Compreende? Não tem interesse. Então, a gente está tentando colocar na nossa proposta assuntos que são de interesse do cidadão humilde, que vai na veia dele. Porque assim, Flávio, talvez as pessoas possam, entendendo o que vai ter em relação ao PVA, numa moto até 200 cilindradas, num carro de 1000 cilindradas, seja na cilindrada, seja no preço, seja no peso, seja no preço, ou seja na combinação dos três, ele tem uma vantagem. Tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. E em relação às regiões, se a gente não libertar o Norte e o Nordeste, nós nunca seremos uma nação. Nunca seremos uma nação. O sistema tributário, já estou encerrando, o sistema tributário perverso aumenta esse abismo. Então, nós temos que industrializar o Norte e o Nordeste. A Amazônia foi feita lá, a Zona Franca de Manaus, e a gente mantém, não por Manaus, não pelo Amazonas. Custa 2,5 vezes a receita corrente líquida do Maranhão, o que é pago para manter a Amazonas. Mas é pela floresta, é pelo meio ambiente. Um dia nós temos que discutir, esse preço tem que ser pago pela humanidade, pelo mundo, não é só pelo Brasil. Não é só pelo Brasil, tem que ter compensação ambiental, tem que ter serviço de pagamentos ambientais, tem que ter. Tem que ter. Então, gente, nós criando, eu digo assim, para encerrar, um ambiente melhor de negócios, nós criando mais segurança jurídica, porque para mim isso é muito claro. Como é que nós vamos oferecer mais para a população? Serviços. Se aumentar a arrecadação tributária. Como é que aumenta a arrecadação tributária? O governo é sócio das pessoas, físicas e jurídicas. Claro que crescendo a economia. Cresceu a economia, cresce a arrecadação tributária. E como é que cresce a economia? Com investimento. E como é que vai ter mais investimento? Com segurança jurídica. E como é que tem segurança jurídica? Com democracia, com liberdade econômica e com marco regulatório. Sem o quê? Eu quero apostar. Agora o pessoal do PT da liderança ganhou na Mega Sena. Eles vão investir na Venezuela? Em Cuba? Não vão. Não vão. Eu não estou falando aqui para mexer com ninguém, eu estou falando a verdade. A verdade. Tem que ter segurança jurídica. A Bahia é administrada pelo PT, mas um governador que tem uma noção de gestão. Tanto que indústrias da China estão indo para a Bahia, deixaram de ir para o Maranhão, estão indo para o Pará. Ou seja, não dá para poder você fazer ideologia na gestão, no executivo, não dá. Essa é a minha compreensão. Acho que se o Brasil criar essa condição de ter um ambiente melhor de negócio com a reforma da Previdência, que tem um olhar mais para dentro, que tem o objetivo de estancar a sangria, de pisar no freio, que foca na despesa, enquanto a reforma tributária tem um olhar para fora, que foca na receita e aperta no acelerador. Com isso, com o Pacto Federativo que nós estamos votando, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai ter condição, sim, de poder trazer investimentos do mundo todo para gerar aqui oportunidade de emprego e renda e fazer esse país muito melhor do que é hoje, que é a nossa função que estamos aqui na Terra, entregar para a geração que vem um mundo melhor do que nós recebemos. Obrigado. Senhores.